Ó, a gente tava falando aqui de técnicos, né? Vitor Pereira, enfim, Dorival, se foi bom ou não foi bom. A nossa produção preparou aqui um sai do muro com uns técnicos que agora são treinadores de clubes brasileiros, né? Essa mudança que nós tivemos, enfim. Temos alguns nomes, vamos botar na tela para você aí. Olha lá, Cudê, Vitor Pereira, Barbieri, Odair Hellmann, Lázaro, Pedro Caixinha, Paulo Turra e Renato Paiva. E aí vocês vão me dizer, senhores, se vocês entendem que foi um bom encaixe, tenho as minhas dúvidas e não combina, né? Então vamos começar aqui, deixa eu puxar o nome aqui. A gente estava falando de Flamengo e Corinthians, né? Vamos puxar o Lázaro, estava na comissão da seleção brasileira, seria auxiliar na Copa do técnico Tite, comanda agora o Timão. E aí, ô Pretzel, você acha que pode ser um bom encaixe pela experiência que teve também? Não. Tem as suas dúvidas? Ou, putz, essa aí não combina não? Assim, ó, o Fernando Lázaro é um bom profissional, inegável que é. Já mostrou isso, inegável que é. E ele treinou o Corinthians em 7 partidas no Campeonato Paulista de 22. 6 vitórias e um empate. Entre a saída do Silvinho e a chegada do Vitor Pereira. E ali o Corinthians jogou bola. Ah, mas campeonato estadual. Pessoal, o estadual vai ser ainda mais valorizado esse ano. E até para esse negócio da Copa do Brasil, a gente vai ver os times principais jogando. Em todos os estados. Estadual deve técnico, em né? todos os estados. E aí é o seguinte, o Fernando Lázaro. A minha dúvida, para mim eu tenho dúvidas, não pela tua capacidade, viu, Fernando? É pela tua administração desse elenco gigantescamente histórico no Corinthians, né? Caras que tem que tem uma parede, um muro da Gaviões da Fiel nas costas, difícil de bater contra eles. E aí eu posso citar Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Paulinho. 6 jogadores, certo? Não é difícil tu bater contra esse elenco, certo? E o que eu quero dizer com isso? Os caras vão derrubar ele? Não, não é isso. Estou dizendo que o Fernando Lázaro é um treinador emergente. É o primeiro grande desafio dele. Sim. Se ele não tiver o lastro que o Vitor Pereira teve, os resultados vão determinar o caminho dele. Vão determinar. Um mau início de Paulista, certo? Mas o Paulista não vale nada, ô Predson? Como não vale nada? Então. Vai nessa, não vale nada. Então, mas por isso que eu te pergunto, né? Então é o seguinte, apesar da competência dele, Fernando Lázaro, tenho dúvidas. E aí, ô... Tenho dúvidas, acompanho o relator. Acompanho o relator. Acho que treinar o Corinthians é sempre um negócio muito pesado. Assim, ninguém discute a capacidade do Fernando Lázaro, mas uma coisa é você ter ali um período onde você sabe que é um interino, você vai ter um tempo limitado ali, porque um outro profissional está chegando. Outra coisa é você assumir esse elenco, a responsabilidade toda vir para cima de você, com toda a cobrança de um ano onde os títulos já não vieram. Então, eu acho que é dúvida por isso, assim, por essa questão do lastro, do tamanho, de como lidar com o vestiário, que tem caras muito grandes aí. E aí, ô André, já vai ficar, não tenho dúvidas ali, Já tá definido, né? Mas assim, eu acho que daria um bom encaixe. Eu acho que daria um bom encaixe. Eu entendo todas essas perspectivas, né, que o Pretzel trouxe, que o Jorge Igor também falou, né, a respeito do relacionamento, da falta de experiência, mas a equipe do Corinthians nos últimos anos tem tido essas experiências justamente com técnicos auxiliares, né? O Carille foi, inclusive, um bom exemplo disso. O cara que estava anos na casa, assume o time, teve o aval dos atletas, colocou uma proposta de jogo específica e ganhou o brasileiro de braçadas. Eu acho que o Lázaro ele vai ter essa boa vontade entre os atletas, é claro que ele vai ter que implementar a sua ideia de jogo. É claro que o torcedor do Corinthians, de um Vitor Pereira, de um treinador com nome, com status, vem para um auxiliar e é claro que o torcedor do Corinthians não vai gostar dessa regressão, no sentido de nome, de lastro, mas eu acho que ideias de jogo, pelo que ele já mostrou nos 6 jogos, por ele pegar um período curto e entregar de uma maneira positiva até para o Vitor Pereira pensar no que ele faria com esse elenco do Corinthians, eu acho que pode dar sim um bom encaixe. E acho que a questão de gestão de elenco, para mim, né, na minha visão, acho que não vai ser problema algum. Assim. Eu acho que os atletas vão recebê-lo bem, não vão ter problemas, acho que de trato, até por conta do Fernando Lázaro estar no Corinthians, viver o dia a dia. Eu acho que daria um bom encaixe sim, mas claro que essas dúvidas são bem plausíveis também. Né? Sabe em cima disso que tu falou? Boa. Eu gostaria de ver um treinador, por todas as últimas declarações dele, pela postura que ele teve nos últimos 8 anos, eu gostaria de ver esse cara trabalhando no Brasil, que é o Deschamps, treinador da França, que não tem conversinha com ele. É verdade ou não é? Não tem lero-lero. É pau no gato. No título de 2018, quando a França ganha da Austrália por 1-0 na abertura, né, jogando mal, certo? Os jogadores estavam... Ele chegou... O que vocês ganharam aí? O que estão pensando aí? Sr. Pogba, o senhor não jogou nada.
Não te lembra de um vídeo que vazou disso aí? O que vocês estão falando? Vocês não jogaram nada. Nada. Certo? Agora ele tirou o Benzema. Tirou bola de ouro, só tirou isso. Tirou bola de ouro. Os caras não fazem bem pro grupo. Exato, quem entendeu que o cara não fazia bem para o grupo. Certo? Então, em cima disso... Ele não disse isso publicamente, mas é o que a gente deduz. Mas a imprensa também. Até pelo que o empresário do Benzema mostrou essa semana. Ele estava clinicamente recuperado a partir do mata-mata. O Deschamps não quis. Eu queria ver um cara que não é corporativo desse jeito, certo? Trabalhando aqui no Brasil. Porque esse cara, ele sabe que ele vai trabalhar com quem realmente quer trabalhar. Então, uma coisa que ele falou, André, foi o seguinte. Perguntaram para ele, qual a tática que você pretende usar contra a Inglaterra? Quando ele chegou, tático-técnica não interessa, porque só o que é avaliado é o resultado. Essa frase dele de um treinador campeão do mundo, como jogador e como técnico, é a frase mais correta que eu escutei nos últimos anos no futebol. Então isso que tu está dizendo, meu ídolo maravilhoso, André, que os jogadores vão fechar com o Fernando Lázaro, depende do resultado. Pode Se ser. o Corinthians perder para o Bragantino no primeiro jogo, e o segundo jogo é contra o Ituano, estou dando um exemplo, certo? Sim, empatar, certo? Aí vai começar, olha lá, né? Os jogadores não fecharam com ele. Infelizmente, tudo, 90% hoje, tem a ver com o resultado. Quem fechou durante um tempo foi a diretoria do Bragantino em cima do Barbieri, né? Mas agora, Casa Nova no Vasco, e aí, Jorge? Aí tomou 6 do Fortaleza e fica tenso, aí não tem né? como, né? Aí fica tenso. Ali estava claro que os jogadores já tinham largado. Já tinham, claramente já tinham largado. Vinha fazendo um trabalho grande. E aí, o Maurício Barbieri? Então, Vitor, eu também tenho dúvidas. Eu acho que é muito diferente agora, porque você sai de uma realidade onde você não tinha pressão, né? Que eu acho que é algo que o pessoal lá da Red Bull, que toca o futebol do Bragantino, vai precisar olhar assim para o futuro do projeto. Porque tem estrutura, paga em dia, paga muito bem, né? Tem uma grande empresa bancando e às vezes quem chega lá, não estou dizendo que foi o caso do Barbieri, não estou dizendo que os jogadores fizeram isso, mas às vezes não. Naturalmente a pressão lá é menor do que num clube de massa, como o Barbieri vai ter agora pela frente. Ele vai ter um clube de massa, ele vai ter uma exigência de uma torcida que está carente, né? Tem uma SAF chegando. Então, assim, e a gente viu o que foi, por exemplo, o Botafogo quando chegou a SAF. Aquela mobilização, assim, o torcedor achou que chegou a varinha de condão. E em 6 meses o time ia ser uma potência campeão do mundo. E não é assim. Mas o torcedor não tem essa paciência. O cara que está no comando, ele vai sendo a bucha de canhão, né? As pancadas vão indo para cima dele se os resultados não vierem. Então, é uma situação muito diferente do que ele viveu no Red Bull Bragantino. Então, eu tenho dúvidas por isso, de como ele vai lidar com um clube que hoje é uma panela de pressão. A gente viu o sufoco que foi 2022, né? O que foi a reta final de 2022. Então, a minha dúvida é por isso, não tanto pela capacidade do Barbieri como técnico, mas de lidar com esse dia a dia de um clube que está devendo, que está deixando a torcida machucada há muito tempo. De repente, se ele tivesse num clube que existia um pouco mais de pressão, poderia ser um bom encaixe. Com menos pressão, um clube com menos, um clube que não tivesse ou com mais pressão no caso do Bragantino, se tivesse mais pressão no Bragantino. Então, eu acho que no caso do Red Bull Bragantino, assim, é muito difícil você gerir um elenco, a dificuldade é diferente da que ele vai enfrentar agora. A dificuldade do Red Bull Bragantino é de você motivar um elenco que está muito tranquilo. Tá. Porque não tem torcedor... Se terminar em sexto e ir para Libertadores não é ruim. Não é ruim. É isso. Entendeu? Então, assim, não tem grandes ambições, o torcedor não cobra títulos, não cobra grandes conquistas. Então, o salário tá ali em dia, tá pagando bem, é estável. Então é difícil você manter os caras, vamos lá, a gente tem metas maiores para alcançar. Acho que qualquer treinador que passar pelo Red Bull Bragantino e a diretoria que tá lá, precisa criar um pouco um ambiente, um DNA competitivo, né? Boa. Nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro e vender jogador, a gente precisa competir. E uma parte só, se eu for... Você vai para onde, Edson? Se eu for investidor no Bragantino, eu tenho um pensamento de longo prazo, perfeito? Eu estou botando o meu dinheiro ali pensando no longo prazo, porque eu sei que o projeto é esse. Se eu sou investidor do Vasco, pelo tamanho que é o Vasco e pela torcida que tem o Vasco, eu sou um investidor de curto prazo. Para ontem. Concorda comigo? A gente sabe que as coisas do futebol não são para ontem, mas a necessidade é essa. Há maneiras de investidores diferentes. Tem o de curto, médio e longo prazo. No Vasco, eu invisto a curto prazo. Eu quero ser campeão amanhã. No Bragantino, eu invisto a longo prazo. Se eu chegar na Libertadores, já decidi a Sul-Americana, né? Interessante e tal.
É diferente. Então você vai de não combina. Eu não comprar. Mim, Maurício Barbieri foi uma escolha Aí muito... você foi coerente. Uma escolha muito no lastro do Abel Braga. Acho que o Vasco pensou no Abel para dar uma sustentação para o Maurício. Certo? Eu estou curioso para ver o papel do Abel. Porque meu amigo Muricy Ramari, que está no São Paulo hoje... Tipo que foi o Autuori um tempo no Atlético Paranaense. Exato. O Autuori até no Inter recentemente, que ajudou bastante o Mano Menezes. Né? O Abel Braga, qual é que vai ser o papel dele? Ele vai ser o lastro do Maurício Barbieri? Se o Maurício cair, ele que assume... Então, ou ele vai ser o interino que vai estar o tempo todo no retrovisor. Tu acha que isso é legal? Tô pronto, hein, professor? Eu não sei se isso é bom. Um projeto desse? O Muricy está no São Paulo hoje, mas tem uma cláusula lá que ele não assume de jeito nenhum. Pode cair o Morumbi, mas o Muricy não assume. Ou seja, o treinador que está lá não vê o Muricy como uma ameaça. Ele não é uma ameaça. Exato, certo? Então eu gostaria de saber muito o papel do Abel Braga, que é um lastro para o Maurício Barbieri. No momento, eu acho que o Vasco precisava... Eu teria ido num estrangeiro no Vasco. Eu teria ido num estrangeiro. E aí, nada contra o Barbieri. E aí, André Felipe, empatou, hein? Até pegando esse gancho aí da expectativa, eu acho que não combina. Eu acho que o torcedor vascaíno, pensando nesse retorno à Série A, pelo investimento que a SAF pode implementar a equipe do Vasco, e até por esse recente histórico do Barbieri com a própria camisa do Flamengo, né? Porque ele dirigiu o Flamengo. Vem aí, é claro, de um ano bom, de um trabalho ano passado muito bom com o Red Bull Bragantino, classificou pela primeira vez a equipe nesse novo projeto, né, de SAF aí, Clube Empresa para Libertadores, e nessa temporada ele já não conseguiu manter as mesmas ideias e também a mesma força de desempenho e resultado. E acho que isso preocupa até por conta da expectativa que é gerada pelo próprio torcedor do Vasco e do que nós esperamos também de uma equipe grande como o Vasco na primeira divisão. Eu acho que, pensando no poder de investimento da SAF e é claro, toda a reestruturação do clube para uma próxima temporada, que é essa, de primeira divisão, eu acho que não combina o Maurício Barbieri no comando do Vasco para essa temporada. Eu acho que, até pensando pela expectativa gerada pelo torcedor, eu acho que realmente não combina, não. Ó, eu vou puxar dois nomes aqui e eu vou ser sincero com vocês. Pedro Caixinha e Renato Paiva. Não acompanhei o trabalho dos dois, né? Embora o Renato Paiva acho que até tenha ali um destaque um pouco maior em território sul-americano, enfim. Mas tem alguma coisa para falar? Eu colocaria, não tenho dúvidas. Eu não também, sei se você pelos mesmos motivos. Eu não conheço o Pedro Caixinha, então para mim eu tenho dúvidas. Então, não conheço. E o Renato Paiva fez um bom trabalho no Del Valle, ali que ele realmente apareceu. Né? É um cara que é tratado como um captador, como um cara que trabalha bem com jovens. Então a escolha do Bahia me parece que ela é plausível com uma ideia de projeto, né? Mas eu também tenho dúvidas, porque primeira vez que ele trabalha, trabalha no Brasil. Então acho que a gente colocou ali, né? Porque foram os técnicos que vieram, né? Enfim, o Renato Paiva que assume o Bahia, o Pedro Caixinha o Bragantino, então pode colocar os dois. Sim, Bahia é uma coisa, Del Valle é outra, em termos de cobrança, repercussão, Fonte Nova lotada, torcedor exigente. O Pedro Caixinha estava onde, Jorge? Onde é que estava o Pedro Caixinha? Pedro Caixinha está no Tajeres. Tajeres da Argentina? Aqui é outro nível, perto também do Bragantino, em termos de projeção. Sim, em termos de projeção. E assim, ele dirigiu também, inclusive, o Rangers, né, da Escócia. O Pedro Caixinha? 2017, Opa. Mas o Bahia, assim, a distância é até maior em relação a Bahia e Del Valle, né? Ao clube antecessor. Então, e o Bahia tem uma cobrança, porque tem SAF chegando, o torcedor não quer mais ser aquele clube ioiô. É o famoso Voivoda que assim, né? Que pode ser o novo Voivoda, pode ser. Pode surpreender. Pode ser. Acho que é muito difícil de falar, bom, encaixa ou não combina nesse momento. E é isso, vamos lá. Então sobrou ali, deixa eu olhar aqui, ó, Vitor Pereira, Odair Hellmann, Cudê e o Paulo Turra. Paulo Turra, então, auxiliar do Filipão no Atlético Paranaense, vai ter oportunidade agora. E aí? Aí é uma questão de coerência. Você tem o quê? O Paulo Turra é o auxiliar de quem? Do Filipão. Filipão. Sim. O que o Filipão virou no Atlético? Diretor técnico. Para mim é uma questão lógica. Diretor técnico, né? O treinador, ele está vendo o trabalho do seu auxiliar, que é um bom trabalho. E ele vira diretor técnico e ele dá oportunidade para o cara que já conhece o sistema e que está ali ao lado dele durante 3, 4 temporadas. Então é bom encaixe. Bom encaixe. Eu acho bom encaixe também. Não só tá ao lado dele, como tá participando e até comandando alguns treinamentos também. Então, assim, é uma passagem de bastão muito tranquila, muito natural, é uma sequência de um trabalho que eu acho que tem que ser bem avaliado. Sim, o Atlético bateu o final da Libertadores da América. Claro. E caiu e perdeu a final para um time superior. Quando ficou no 11 contra 10 e perdeu por um gol de diferença, assim, eliminou um dos favoritos na semifinal. O trabalho foi bom, acho que é natural a continuidade
e acho que é um bom encaixe sim, na teoria, né? Vamos ver se confirma. Quero te ouvir, André Felipe. Não, Já é um bom encaixe, um bom encaixe, mas e aí? É um bom encaixe, realmente, né? Dar continuidade ao trabalho do Felipão, que na verdade não seria nem o treinador do Atlético Paranaense, né? Ele acaba assumindo essa responsabilidade, faz um bom trabalho e deixa o seu sucessor ali, da casa, que conhece toda a estrutura e que pode realmente, pelo menos, manter, né, o patamar do Atlético Paranaense apresentado nessa última temporada. Então acho que é um bom encaixe, sim. O Turra é um cara muito sério, viu? Eu me dou muito bem com ele, tem boas ideias. É um cara sério. É um cara que já lá atrás, no Palmeiras, já assim, demonstrava esse interesse de ser técnico, ele não é né? muito da flexibilidade. Ele é um cara cobrador, disciplinador. No Palmeiras até teve gente que não gostou, porque quando o Filipão ficava de lado, quem ia pro confronto era o Turra, certo? No Grêmio não funcionou. No Grêmio o Turra foi pro confronto e os caras, Rafinha, Diego Souza, Thiago Santos, esses caras não compraram muita ideia. Ó, vamos ver lá então. Cudê. Quero do Cudê agora. Atlético Mineiro, tava no Celta de Vigo, né? Futebol espanhol. E aí, vou começar com o André Felipe. Encaixe, eu acho. Desculpa o quê? Não, que eu comi um paralelo aqui, né? Você é o Rafinha do de placa. Você é o Diego Santos. É tanto conteúdo para dispor que tem horas que eu avanço o sinal. Eu avanço o sinal, né, Brett? Eu avanço o sinal, né, Andrezinho? Caixa de Pandora. Eu avanço o sinal. Como é? Fala comigo, Cudê, eu André. acho que é um bom encaixe, né? Até pelo que ele apresentou no Internacional, né? E deixou muita saudade, né? Pro torcedor do Inter. Acho que tem propostas bem interessantes de jogo, de adaptação também. Até teve um bom começo no Celta de Vigo e acabou caindo também seu rendimento. Eu acho que é uma boa até para esse refresco, né, de Atlético Mineiro bastante dependente de Cuca, né? E aí acho que com esses reforços que estão vindo e mudanças, né, traz um jogador de confiança que ele mesmo trabalhou no Internacional, que é o Edenilson, que também foi muito criticado pela torcida do Internacional. Eu acho que para dar uma mudança no Atlético Mineiro, para retomar o que já apresentou no título brasileiro, inclusive, eu acho que é um treinador que vai dar um bom encaixe sim na equipe do Galo. E aí, Jorge? Vou no bom encaixe também. De fato, o trabalho dele no Inter foi muito bom. Sim, a última lembrança que a gente tem do Cudê do futebol brasileiro é uma lembrança positiva. De fato, assim, o Atlético precisava mesmo de alguma coisa bem diferente, mas assim, não uma invenção da roda, né? Não dar uma de professor Pardal, mas buscar um nome diferente, com uma proposta ofensiva e que tenha tempo para fazer a montagem do elenco, para fazer a pré-temporada. O Atlético não repetiu o erro de 2021, quando ele esperou o Cuca até o meio de dezembro e tal, e aí todo o planejamento fica comprometido, e aí veio a temporada seguinte, o Turco não conseguiu fazer milagre, porque o fim de 21 arrastou muitos problemas para 2022. Então, num cenário menos problemático, eu acho que é um bom encaixe. Porém, a gente precisa dizer, assim, só relembrando algo que a gente já falou aqui no De Placa, o Atlético precisou abrir mão de alguns nomes, o Atlético tem um estádio para inaugurar, tem uma conta para pagar e tem uma pressão de inauguração desse novo estádio numa pré-Libertadores onde ele não pode passar vergonha contra o cara bobo, porque você inaugurar uma arena em um momento histórico com uma frustração igualmente histórica seria muito ruim. Então o Cudê já vai começar 2023 com essa pressão, mas acho que é um bom nome e tem tudo para ser um bom encaixe. E aí, Prédio, já venceu o bom encaixe? Também vai? Gostei da contratação. Ele era o chato no Inter, né? Ele fez um bom trabalho, mas toda entrevista, não tenho gente, e faltam jogadores. Nosso elenco é curto. Tipo o Sampaoli, né? Ele falava isso toda entrevista. Ele tirou o Rodrigo Caetano do sério, porque Cudê, a gente combinou um negócio e tu vai sempre pra entrevista pra reclamar. A gente conversou antes. Exato, então, mas assim, ele é bom treinador, sem dúvida é bom treinador, pra mim foi um bom encaixe. Agora, isso aí que o Jorge falou, né? Cara bobo é o adversário. Imagina se tu cai pro cara bobo. Meu Deus do céu. É o nome correto, cara, pra você ter um desastre. Não, o Cruzeirense já estão com um monte de meme já pronto, só esperando isso acontecer, já vão... Aí esse negócio de combina uma coisa e falou, você me lembrou do Louco Abreu. Louco Abreu, o gramado do Newton Santos lá do Engenhão não tava legal e tudo. E aí o Louco Abreu gostava de reclamar e o pessoal pedia, Louco, por favor, assim, a gente vai trocar o gramado, o custo é alto e tal. Pô, não chega lá na entrevista e fala mal, porque você traz luz pro problema. Não, tudo bem. Dia seguinte, pá, esse gramado, uma porcaria. Tem uns caras que você não consegue controlar, não dá pra segurar, cara. Não dá. Difícil. Tem memória curta, né? Esqueceu. Deve ser a memória curta, assim. Vamos lá, então. Já que a gente estava falando de Flamengo, vou deixar o Vitor Pereira por último. Odair Hellmann estava nas Arábias, né? No Al-Wasli. E aí, vou começar com o Jorge Igor. Tenho dúvidas se o estilo vai casar com o estilo do Santos.
Só que também, assim, essa coisa do estilo do Santos, do estilo ofensivo e tal, essa coisa se perdeu um pouquinho com a quantidade de... com a salada que o Santos fez nos últimos anos de perfis totalmente diferentes, assim, Gesualdo, Lisca, assim, umas coisas que não tinham muita... Carilli é maior... Carilli e Diniz é maior esse do Gesualdo, assim, é um ponto bem interessante, porque vai de São Paulo para Gesualdo. Sabe? Completamente diferentes. Então, assim, então o Santos, a missão do Odair é tentar resgatar alguma identidade, seja ela qual for, de um time que se perdeu nos últimos 3 anos, né? A saída do São Paulo foi em 19. De 20 para cá, o Santos não se encontrou. Verdade. Então eu tenho dúvidas porque o Odair vai pegar um time de orçamento limitado, não teve grandes contratações também até agora, o torcedor do Santos está cobrando reforços, mas não tem muito de onde tirar. Gostei do Dodge, que era do Fluminense. O volante, gostei, né? Gostei. Mas eu tenho dúvidas por isso, não tanto pela capacidade do Odair, mas que tipo de DNA ele vai conseguir implementar num time que se perdeu completamente nos últimos anos. Perfeito. Tinha um amigo que falava que o Santos é de um tempo pra cá, aquele controle que se bota a pilha, aí em 19 você deu uma batidinha, funcionou. Aí depois acabou, aí não vai, tem que trocar a pilha, mas quem que tem essa pilha? Aí ao invés de ele comprar a pilha, ele fica só dando batidinha. Então, aí funciona, funciona, para. Ou tentando outro controle remoto. Excelente, cara, excelente ilustração. Aí vai colocar lá no, sei lá, no número 1, 2, 3, aí coloca o 1, o 2, o 3, não vai. Cara, fica no meio do caminho. Troca o controle e mantém a mesma pilha também. Exatamente, aí exatamente. Vai funcionar, né? Pro Jorge, então, tenho dúvidas. Pretzel. Gostei. Gostou? Bom encaixe, então? Gostei, achei que foi uma visão interessante para a realidade do Santos. Trouxeram um cara que é um cara de um caráter espetacular, que é o Odair Hellmann, certo? É um cara trabalhador. Só ouço boas histórias do Odair. Um cara Odair. Trabalhador, um cara que entende a realidade do clube, que é parceiro do clube nesse momento difícil. E ainda trouxeram um lastro muito interessante, que foi um gênio como jogador. Estou curioso para ver a gestão dele, que é o Paulo Roberto Falcão, meu amigo Paulo Roberto Falcão, que é uma grande figura. O Santos precisava ter um cara... Exato. Porque o departamento de futebol estava abandonado no segundo semestre de 2022. Então, presidente Rueda, o senhor sabe tudo que eu já lhe disse. Para mim, o senhor é o presidente mais transparente do futebol brasileiro. Mas, por favor, presidente, deixe o futebol para os outros. Fique só no gabinete, cumprindo a sua meta de presidente, pagando as contas, o senhor está pagando muito bem. Gerando receitas novas. Saiu uma novas. matéria, acho que no UOL, na semana passada, que o Santos aumentou consideravelmente a sua receita em marketing no último ano, na casa dos 100 milhões de reais. Exatamente. O senhor já conseguiu a reforma da Vila Belmiro, que isso para mim era o ponto principal do Santos para concorrer com os demais. Tem que ter um estádio melhor, urgente. Entrar do século XXI, né? Exato. Porque assim, eu gosto muito. Vocês sabem que. Eu amo o Santos, eu adoro o Santos. Vocês sabem da ligação que eu tenho com o Santos e como eu gosto de estar na Vila Belmiro. Sim. Mas assim, o Santos precisa dar um passo além. Assim, o Santos precisa entrar numa nova era de modernidade. Jorge, e a Vila Belmiro passa por aí. Não fecha. O Flamengo bota 50 mil pessoas por jogo e tem renda de 7 milhões. O Corinthians bota 45 mil pessoas por jogo e tem lucro líquido de renda de 2 milhões e meio. O Palmeiras põe 45 mil pessoas por jogo e tem lucro líquido de 2 milhões e meio. O Santos bota 9 mil pessoas por jogo e tem lucro líquido de 50 mil reais. Dá para concorrer com o estádio em relação a isso? Qualquer cara que lida com matemática não dá. Impossível. Então o presidente já conseguiu fazer isso, que é a reforma da Vila Belmiro. Então, presidente, deixa o futebol, certo? Fiscaliza lá, mas o senhor e o conselho de gestão fiquem de lado e deixa o Falcão tocar o futebol com o Odair. Não que tenha poderes absolutos, certo? Mas deixa os caras tentarem alguma coisa, tentarem algo novo. Então, gostei. Para mim, o Odair é um bom encaixe. E é impressionante como o Santos é gigante, né? Porque eu acho que se fosse qualquer outro clube, teria tomado caminhos completamente complicadíssimos, assim. A água da vida é diferente. Para você, bom encaixe. Cara. Santos é um sobrevivente. Tem dúvidas, o Jorge? Tem dúvidas. E aí você é o... o cara que vai dar o voto de Minerva. A responsabilidade está no meu peito. Será que eu vou colocar no chão e sair jogando? Bom, assim, atendo à expectativa, eu acho que é um bom encaixe, até por conta da contratação, muito bem destacada pelo Pretzel, que eu havia me esquecido, inclusive, de Paulo Roberto Falcão, né? Para trazer esse cara capaz de também gerir outras coisas que no Santos ficam um pouco soltas, né? A questão da gestão do elenco, das questões de dívidas, assim, ele que vai tratar. Inclusive, até eu tinha visto uma entrevista dele em um podcast do Roberto Falcão, do Paulo Roberto Falcão, não sei se foi, assim, acho que foi no Flow, né? Ele disse, né, ele queria ter liberdade no Santos, ele falou assim, para trabalhar num clube, assim, para escolher o treinador, a escolha seria minha, eu que teria que aprovar, eu chegaria num cara do marketing e diria, quanto que tem para contratar o treinador? Eu vou querer um treinador X.
Qual é a possibilidade do treinador que eu quero para ter no elenco? Vocês têm capacidade de me trazer? Porque aí vale ter esse trabalho em conjunto. Então, acho que a escolha do Paulo Roberto Falcão também passa muito também com essa questão do Odair, né? Uma escolha conjunta, não é algo que é só o presidente, eu escolhi o Odair, o Paulo Roberto Falcão pensou em outro nome. Eu acho que é uma ideia conjunta que, tendo essa simbiose, pode dar um bom encaixe para a equipe do Santos. É claro que vai mudar o DNA do que se entende de Santos, que é o futebol ofensivo, que é os meninos da Vila soltos. O Odair Helma é um cara um pouco mais equilibrado nos seus times, né? Ele busca bastante o equilíbrio, dirigiu o Internacional, depois fez um bom trabalho com o Fluminense, acabou saindo também. Eu acho que pode dar um bom encaixe. Acho que esse equilíbrio é o que o Santos precisa. Acho que manter o equilíbrio é um ponto focal. Só rapidinho, se o Santos fosse entrar em campo amanhã, João Paulo, João Lucas, Messias, Maicon e Felipe Jonathan. Fernandes. Felipe Jonathan, que muita gente dava certa saída. Exato, e tá aí. E eu acho que o Odair recupera ele. Eu gosto dele, viu? Não, na realidade, o futebol brasileiro não acho que seja um cara. É um cara que o Odair vai ter que trabalhar para recuperar, sem dúvida. Meio de campo. Fernandes, Zanocelo e Soteldo. Soteldo no meio. Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, ou o Santos e Mendonça. Mendonça é titular, o Lucas é reserva. Então, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Quer dizer, dá pra competir. É um time. Banco. É um time fechadinho, certo? E com velocidade. Mas concordo contigo, tem pouco elenco. Ó, pra gente fechar, Vitor Pereira. Vai então, ô Alexandre Preto. Não, tenho dúvidas. Tenho dúvidas pela postura dele, pelas conversas entre jogadores, que os jogadores se conversam. O Gabigol já deve ter perguntado lá, perguntou pro Renato Augusto. E aí, Renato, como é que é o Vitor lá? Não, o Vitor é assim, assado. No dia a dia é duro, né? Não tem muita entrada, não sei o que e tal. Duro. Eu tô fazendo uma figura. Claro, e por isso que eu repeti. Então, por isso que eu tenho dúvidas. E outra, depois do Jorge Jesus, vamos lá, me ajuda aí. Domenech, né? Domenech Torrent. Jesus amado. Nossa. Paulo Souza, dos estrangeiros. Dos estrangeiros. Aí teve Rogério, teve Renato Gaúcho. Dos estrangeiros. Domenech, Paulo Souza, só esses dois? Só esses dois. Estrangeiros só. Esses dois. Dois fiascos. Nós vamos pro dois grandes fiascos. Nós vamos pro terceiro estrangeiro, que eu tenho dúvidas. Domenech tomou 5 do Del Valle na Libertadores. Eu estava nesse jogo, nós fizemos esse jogo. Fizemos esse jogo. E Paulo Souza, enfim, deixou a terra arrasada aí, né? Fez um trabalho muito ruim, fez o Flamengo ficar nas posições intermediárias de tabela, assim. Fez o Flamengo sofrer, cara. Fez o torcedor do Flamengo ficar preocupado. O que está acontecendo? Quais são as metas? Vamos rever as metas para o ano, assim. E o Dorival veio para consertar. Eu tenho dúvidas também. Isso vai ser consenso, hein? Precisamos ver, acho que vai, né? Precisamos ver a gestão do grupo, precisamos ver a questão do rodízio, precisamos ver o comportamento do dia a dia do Vitor Pereira. Eu acho que tudo isso faz a gente ter mais dúvidas do que certeza, mas a diretoria do Flamengo deve estar no caminho oposto. Certamente ela tem menos dúvidas do que a gente, tanto que ela foi lá e fez o esforço para contratar, demitido um treinador que acabou de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Então eles estão muito convictos da decisão que tomaram, né? Por isso que eu iria do não combina, mais do que o próprio trabalho dele, mas pela decisão de trazer um cara que pode gerar algum atrito. Gente, não tô dizendo aqui que o Vitor Pereira é um cara mau caráter, que é um cara chato, que é um cara ruim, mas pelo que vem acontecendo, o que aconteceu, o que a gente sabe, entrevistas, inclusive, que ele falou pro Ricardo Martins, assim, na entrevista coletiva, né? Da conta bancária, sabe quanto dinheiro eu tenho na conta bancária, enfim. Eu acho que o Flamengo comprou uma briga, talvez, ali, assim, desnecessária. Foi risco, tem razão. É um risco. Então, assim, eu colocaria não combina, não pelo Vitor Pereira, mas pelo risco da contratação. Mas eu quero te ouvir. Eu tenho dúvidas. Acho que o não combina nesse aspecto que você falou faz total sentido eu trouxe para outro lugar. Trouxe para outro viés assim. Eu acho que o trabalho que ele fez no Corinthians é bom, de regular para bom, pelo que ele entregou ao longo da temporada, pelo que foi oferecido a ele. Dentro da temporada ele conseguiu demonstrar ali a sua capacidade de colocar as suas metodologias. E eu acho que isso ele não vai ter dificuldade realmente em fazer no Flamengo, porque ele é um treinador bom. Agora, a questão é o relacionamento, como ele vai gerir esse elenco e até a forma como ele sai do Corinthians, reclamando de pontos que eu acho que ele não deveria em coletivo. Eu acho que são coisas internas, justamente para não minar esse relacionamento. Então, eu acho que as dúvidas são mais questões extra-campo do que
trabalho em si, né? Porque ele faz um bom trabalho no Corinthians e eu acho que com essas peças que ele terá no Flamengo e essa versatilidade de jogadores, de opções táticas e técnicas, eu acho que ele pode fazer dentro de campo um bom trabalho. Tem que ver como é o comportamento e os pontos extra-campo vão interferir nisso. Eu acho que por isso fica esse ponto aí de dúvida, né? No trabalho do VP. Ó, e assim ficou o nosso Sai do Muro, então, com um bom encaixe. Temos ali o Turra, o Kudê e o Odair Hellmann. Tenho dúvidas, ou eles têm dúvidas aqui, porque eu só apresentei, tá? Depois vocês cobrem eles aí. Eu imagino agora, nesse momento em São Januário, o Barbieri tá vendo o programa ao lado do Abel Braga. Olha lá, Abel, olha lá. Não, o Barbieri ganha o estadual, ganha do Flamengo na final, os caras vão lembrar disso aqui, claro, óbvio, óbvio. Não tenho dúvidas, Fernando Lázaro, o Pedro Caixinha e também o Renato Paiva e o Vitor Pereira, e o não combina o solitário Maurício Barbieri. Agora, que ótima ideia da produção, hein? Parabéns. Bem, né? Gostei, a produção tá gostei voando. muito desse quadro de hoje. Eles querem trabalhar no final do ano só, viu? Mas tá bom.